Boa noite, povo de Deus. Boa noite a você que está em casa, que também nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Ficamos muito felizes com o acompanhamento que muitos irmãos têm feito, né, através do nosso culto, através das nossas redes sociais, na internet. Então, louvado seja Deus, graças ao Senhor que nós conseguimos realizar, né, a transmissão, e os irmãos que não podem, eles conseguem nos ouvir. Irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre a nossa série de mensagens que estamos falando sobre as festas judaicas, e falar sobre as festas tem sido, para mim, irmãos, uma bênção, e tem sido uma bênção, e eu quero aqui dar um testemunho a você. Tem sido uma bênção poder compartilhar disso com alguns colegas de ministério, alguns pastores, entre eles o pastor Ricardo, que esteve aqui, o pastor Alexandre Dutra, que também ama muito falar sobre Israel, os irmãos sabem disso, e o pastor Ricardo, ele me disse uma coisa outro dia, falando assim, nós estávamos falando sobre as festas, eu falei para ele, pastor, eu estou ensinando as 7 festas judaicas lá na igreja, e ele disse a mim, pastor, que bênção a igreja poder ser instruída na palavra de Deus através deste conhecimento. Domingo passado, de manhã, eu estava no TBI, e lá os irmãos também amam muito falar sobre Israel, sobre as questões que envolvem o povo e a nação de Israel. E um irmão disse a mim, pastor, uma igreja bem instruída é uma igreja que conhece os costumes da nação de Israel. Eu não comentei nada com ele que eu estava fazendo isso aqui, mas eu fiquei feliz, irmãos, de ouvir isso dele, porque ele é um conhecedor também dos costumes da nação de Israel e de várias coisas que envolvem a nossa fé. E essa foi a nossa conversa, ele falou sobre isso, a fé judaico-cristã. E eu quero pedir ajuda, não sei se alguém pode me ajudar aqui, só para pegar um pointer, eu não sei se está aqui embaixo, está aqui? Então vou pegar. Tá, obrigado. Eu estava pensando, nós chegamos num ponto, na festa dos tabernáculos, que é a última festa. E, meus irmãos, eu precisava, talvez, não somente pregar, mas talvez se você quiser entender que isso seja um estudo, aí Deus vai trabalhar o seu coração e você vai entender dessa forma. Mas o que eu quero propor aqui a você é que hoje eu preciso ser didático. Então, nós chegamos num ponto, nós chegamos numa questão que ela, na minha opinião, ela é muito importante para o cristianismo. E talvez não dê assim muito certo, né, na minha concepção, que Deus falou ao meu coração, de talvez somente falar e pregar. Mas eu precisava ilustrar, eu precisava também trazer essa forma didática para os irmãos, para que os irmãos reflitam sobre isso. Vamos ler João, capítulo 1, verso 14. João 1, 14. Qual foi o texto que eu falei? Isso aí. Todas as vezes que o dirigente, o pregador anunciar um texto, repita o texto para você, e aí você não vai precisar de perguntar para ninguém. João 1,14. João 1,14, aí fica fácil você achar. João 1,14. Eu quero pedir que toda a igreja leia em conjunto. João, verso 14 do capítulo 1. Pelo que eu estou vendo, os irmãos ficaram em pé, graças a Deus por isso. Parabéns pela atitude dos irmãos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A palavra habitou, traduzida ao pé da letra, ela significa tabernáculo. Nós estamos ensinando e falando sobre a festa dos tabernáculos. Então, é uma menção, irmãos, muito, mas muito abençoada no Novo Testamento,
para ligar o nascimento de Cristo com a festa dos tabernáculos. O verbo tabernaculou entre nós. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a bênção de viver esse dia, a bênção, meu Pai, de poder abrir sua palavra, de ler a sua palavra. E, ó Deus, eu quero pedir a Ti de todo o coração, que seja o Senhor quem fale, que seja o Senhor quem explique, que seja o Senhor que faça, Senhor Deus, cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que estão em casa e aqueles que nos assistirão no futuro também, meu Pai, através do nosso canal no YouTube, todos possam compreender, mas acima de tudo, colocar dentro do coração e viver essa palavra, viver feliz, porque o Senhor vai revelar grandes coisas, vai revelar verdades, talvez verdades que já são conhecidas, mas elas se firmarão ainda mais. E para aqueles que não conhecem, que saberão a partir de agora, Pai, vivam a partir desta realidade. Eu peço a Tua bênção sobre nós, e eu peço em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se. Meus irmãos, fato é que é um mistério, há um mistério escondido, talvez ele esteja à vista de todas as pessoas. E as pessoas talvez enxerguem ou não consigam enxergar, mas talvez falta uma coisa mais propositiva da parte dos pastores e dos pregadores de tentar elucidar isso ou falar recorrentemente sobre isso. Eu gosto desse assunto, particularmente gosto desse assunto, e eu entendo, irmãos, que Deus não deixou registrado na palavra dele que o nascimento de Jesus é no dia 25 de dezembro. Deus não deixou isso registrado, nós não comemoramos o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro. Não é a data do nascimento de Jesus. Nunca foi e nunca será. Mas será que a Bíblia deixa claro, será que existe um DNA, digamos assim, em que a gente pode olhar para um texto sagrado, ou para alguns textos sagrados e começar a juntar algumas partes e entender que a realidade do que o mundo vive hoje é diferente da realidade que a Bíblia nos ensina? Irmãos, há um desafio que para nós os teólogos, eu falo para mim, batista bíblico, fundamentalista, eu defendo e eu vou defender de unhas e dentes isso. É a interpretação literal da palavra do Senhor, o que está aqui vai acontecer do jeito que o Senhor quer, de forma literal. E nós precisamos nos desafiar a entender se estas circunstâncias de datas e de comemorações, elas fazem parte do calendário de Deus. E é interessante falar hoje sobre calendário, porque nós estamos falando sobre festas. As festas não são festas da nação de Israel. Já disse isso para os irmãos e você vai ver isso lá em Levítico 23. As festas são festas do Senhor. Quem convoca é o Senhor, Ele convida, o povo comparece, o povo se apresenta e o povo precisa fazer a festa acontecer do jeito que Deus deseja. E, irmãos, esse é o nosso desafio, né? Será que os autores bíblicos, é a segunda frase que está ali para você ver, será que os autores bíblicos, eles tiveram aí, eles deixaram talvez um rastro, ou um DNA, digamos assim, uma matemática, algo que a gente possa talvez entender um pouco e construir isso de uma forma boa? E eu convido você a fazer comigo hoje, mais uma vez, porque não é a primeira vez que fazemos isso, mas mais uma vez, talvez de forma um pouco mais didática, fazer essa investigação cronológica, olhar a cronologia desse fato, desse acontecimento da festa dos tabernáculos e entender aí algumas coisas. Há um texto bíblico que ele também é muito abençoador, é Lucas capítulo 1, verso de número 5. A Bíblia vai também nos mostrar aí algo preciosíssimo. Deixa eu ver se vai avançar aqui. Acho que não foi, Gustavo. Se você puder avançar para mim aí, não sei se saiu, porque aí os irmãos também vão vendo, vão acompanhando.
Aqui está ligado, mas não está saindo aí. Foi? Senão você vira para mim, filho, por favor, eu te dou um toque, tá bom? Pode ser? Aí você me ajuda assim e a gente ganha tempo. Lucas, deixa eu achar aqui, capítulo 1, verso de número 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. Ou seja, irmãos, ele e a esposa eram descendentes da ordem sacerdotal instituída por Deus. Eles eram, então, filhos, das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente vai entender que dentro do Evangelho de Lucas há uma pista deixada pelo evangelista. Essa pista é o turno de Abias. Então, quando a gente quer entender o nascimento de João, e isso vai te ajudar, em nome de Jesus, crente, vai te ajudar a entender que não existe festa junina. Nós não fazemos crentão. Você pode fazer as comidas gostosas, não tem problema nenhum, fazer o milho, fazer as coisas, nós não faz esses negócios, a gente não faz. Por quê? Porque João, o Batista, ele não nasceu em junho nem em julho. Da onde vem isso, pastor? Irmãos, isso vem de uma tradição que é justamente para coincidir, porque todo mundo sabe que há uma diferença de 6 meses entre João e Jesus. Então, João nasce em junho, Jesus nasce em dezembro. Então, a gente faz a festa junina e em dezembro, o Natal. Entende? Será que João nasceu em junho ou julho, que seja? Zacarias, irmãos, ele é o pai de João, o Batista. E aqui começa o nosso ponto de partida. E o ponto de partida, o DNA dessa questão é a ordem de Abias. Então é muito importante que eu e você entendamos essa ordem de Abias. Lucas 1,7, pode virar, filho, que aí já vai dizer, já vai mostrar essa questão, né? A Bíblia, ela não revela assim com exatidão, é o dia tal, é o momento tal, em tal semana, mas dá para a gente ter, irmãos, um vislumbre. Então a chave aqui de Lucas 1,5 é quando a gente consegue entender que João, ele é o pai, Isabel é a mãe, e o turno de Abias está ligado aqui. Crente, você precisa aprender da Bíblia. Eu cheguei, irmãos, a essa conclusão. Olha, esse ano para mim foi um ano em que eu vi e tenho visto cada vez mais, meu irmão, minha irmã, se interesse pelo Velho Testamento. O povo só vive, irmãos, com o Novo Testamento na mão e no coração. O Velho Testamento é Bíblia, é a palavra de Deus. E o Velho Testamento tem muito a nos ensinar. E nós precisamos olhar, você vai estudar na profundidade, sabe aqueles relatos bíblicos que tem o nome, que um gerou não sei quem, que outro gerou não sei quem, a gente pula isso aí. Eu confesso o meu pecado que eu já fiz isso, você também já fez? Amém? Eu já vi sua mão levantada, já vi, não precisa nem levantar, porque eu sei que você já fez isso, eu já fiz, já fizemos, não fizemos? Já pulamos essas questões, mas irmãos, está lá porque tem uma importância. Em algum momento, em algum estudo, alguém vai se aprofundar e vai dizer, aquele era descendente daquele. Faz sentido ter uma genealogia lá, como faz sentido olhar para o turno de Abias. Só que para a gente olhar o turno de Abias, a gente precisa entender, pode ir para o próximo, filho, a gente precisa entender que Davi, ele instituiu um sistema rotativo de serviço dos sacerdotes. Aonde que está isso? 1 Crônicas, capítulo 24. Primeiro Crônicas, capítulo 24. Eu quero ler para você o versículo 1, 2, 3, 5 e 19. 1 Crônicas, talvez você nunca tenha lido o texto de Crônicas. Então está aí a primeira oportunidade para você ler. Pega a sua Bíblia aí, abre lá, vai lá. Pastor, não sei nem onde fica a 1 Crônicas. No Velho Testamento, perto de Samuel, depois 2 Reis, está ali, bem quase no comecinho da Bíblia. Mas leia, porque, irmãos, ler o texto, ou ver as palavras, isso vai te abençoar. Verso 1, 2, 3, 5, 10 e 19.
E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. Então, quando você vai lá em Êxodo, você vai entender a morte de Nadab e Abiú, que os 4 filhos de Arão eram sacerdotes. 2 deles fizeram algo errado, algo ruim. E o que eles fizeram? Eles beberam bebida forte, e eles foram levar o incenso, ofereceram incenso, igual Zacarias. Zacarias, você vai ver lá no Novo Testamento, o pai de João Batista, ele vai levar o incenso. O que é o incenso? São as orações das pessoas. O incenso tem esse símbolo das orações. No Apocalipse, você vai ver que as orações, elas chegam em cheiro suave diante do Senhor. Irmãos, o sacerdote bêbado diante do altar do Senhor é símbolo de morte. E esses meninos fizeram essa loucura e foram mortos. Ficaram só os 2 filhos, os outros 2 filhos. Versículo 2, nós lemos, morreu Nadab e Abiú antes de seu pai. Que tristeza. Deus chama Arão para uma conversa e Deus fala: Arão, filho, não é isso não. Nunca, jamais pode-se beber bebida forte e oficiar o ministério da casa do Senhor. Por isso que os filhos dele morreram, tá? Então tem outras interpretações por aí, mas fique com essa, que em nome de Jesus essa é a melhor. Versículo 5. Porque está no texto lá, tá bom? Eu estou dizendo isso porque está no texto. E versículo 5. E os repartiram por sorte, uns com os outros, porque houve governadores dos santuários, governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. Aí o versículo 10 vai dizer para nós: a 7ª, Acós, a 8ª, Abias. Quando você lê do versículo 6 em diante, você vai ver que ele vai dizendo as turmas. A 8ª turma é a turma de Abias, e Zacarias é da turma de Abias. Irmãos, a 8ª turma. Então, quando começa o ofício dessas turmas? Pode ir para o próximo, filho. Existe uma matemática, e essa matemática ela precisa ser entendida tanto quanto respeitada. E não é por nós, mas era pelos sacerdotes naquela época. Que matemática é essa? O ano judaico, ele tinha 51 semanas. Só que 24 turnos de sacerdotes, com cada turno de sacerdote trabalhando durante 2 semanas, são 48 semanas. 48 semanas ininterruptas, ou 48 semanas de trabalho. Faltam 3 semanas para que o sacerdote ele cumpra as 51 semanas. E aonde está essas 3 semanas? Essas 3 semanas, elas estão nas 3 principais festas. Cada festa dura 1 semana. E nessas 3 principais festas, que é a convocação de Deus, todos os homens de Israel têm que se apresentar lá. Quais são essas 3 festas? Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. Então, a diferença para dar 51 está aí. Aonde, pastor, você prova isso? Deuteronômio 16:16. Olha lá comigo, Deuteronômio 16:16. Deuteronômio 16:16. 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes no ano todo. O homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa dos tabernáculos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. A festa das semanas também é chamada de festa de Pentecostes. A festa dos pães ázimos, ela é junto com a festa da Páscoa. Então, se falar festa dos pães ázimos ou da Páscoa é a mesma coisa. Se falar festa das semanas ou Pentecostes é a mesma coisa.
E aí você vê qual que é a terceira e última festa? Festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Então, irmãos, para você entender essa matemática que são 24 turnos de sacerdotes, e durante uma semana o sacerdote tem que fazer o serviço do templo. Na semana seguinte vem outra turma, na outra semana outra turma. Só que quando chega na semana da festa, de uma dessas 3 festas, aquela turma trabalha em conjunto com todas as turmas, as 24 turmas comparecem para trabalhar, e aquela turma trabalha na semana seguinte. Quando a gente tem essa ideia, pode ir para o próximo, filho. Eu já li aqui Deuteronômio 16 com vocês, que está ali bem no cabeçalho. E esse sistema, irmãos, é o sistema, é a regra da peregrinação. Qual é a regra da peregrinação? 3 vezes no ano, todo homem tem que ir para o lugar ao qual Deus escolheu. Deus escolheu que lugar? Jerusalém. O povo ia para Jerusalém para adorar numa dessas 3 festas. Então havia ali, que você vê aí na sua parte esquerda, você vê aí o desenho lá, a semana comum no templo. O sacerdote está fazendo o trabalho dele comum. Só que do seu lado direito, aí na outra parte, quando há as 3 grandes festas, tem muita gente. São milhares de sacrifícios para serem feitos todos os dias. Por isso que precisa ter todas as turmas de sacerdotes juntas ali para trabalhar, para fazer o ofício. É como se hoje a gente tem um dos nossos diáconos que está viajando, ele está no descanso. Mas aí tem aqui um acontecimento, aí todos os diáconos têm que vir aqui para ajudar, para trabalhar. Não importa o que vai acontecer, essa semana é uma semana separada e ela é dedicada totalmente ao atendimento das pessoas. Então isso causa um impacto operacional no sistema. Agora, vai para o próximo, filho, por favor. Quando a gente olha, pode ir para o próximo slide, por favor. Quando você conhece o Êxodo, e nós já falamos de Êxodo para os irmãos, lá especialmente Êxodo 12, 2, e o capítulo 12 de Êxodo, a gente entende que o primeiro mês, o mês em que começa a Páscoa, é o mês de Nisan. É o mês inicial do calendário religioso de Israel. Consegue ir para o próximo? Que a gente vai ter a ilustração aí certinho. Então, ó, mês de Nisan, na segunda semana de Nisan, logo no começo da segunda semana. Então pensa assim, ó, a primeira turma de sacerdote está trabalhando na primeira semana de Nisan. Na segunda semana, a segunda turma. Na terceira semana, a terceira turma teria que trabalhar, no primeiro quadradinho amarelo ali. Só que ela não trabalha. As 24 turmas comparecem para a semana da Páscoa. A semana da Páscoa acaba. Aí a terceira turma vai trabalhar, ou a terceira ordem, vai trabalhar na 4ª semana. E assim por diante vai. Quando chega no mês de Sivan, que é o 3º mês, aí vai acontecer a festa do Pentecostes, que é na primeira semana do mês. Aí a 8ª ordem trabalha na 2ª semana. E quando você lê Lucas, o anjo aparece para Zacarias quando? No mês de Sivan, que é o 3º mês do calendário religioso de Israel. E é justamente aqui, irmãos, que a coisa começa a acontecer. Então, vamos voltar lá em Lucas capítulo 1, e aí nós vamos fazer uma leitura aqui, e eu vou lendo, indicando para você e pausando para que você possa compreender algumas coisas. Lucas capítulo 1. É muito bonito, irmãos, eu particularmente acho lindo esse texto, como o Senhor construiu isso e deixou que Lucas, o médico, pudesse construir isso. Lucas capítulo 1, verso 5, nós lemos, Lucas 1, 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, Qual é a turma dele mesmo? Qual é a turma dele? Isso, irmão Vantes, mas eu quero ouvir a igreja. Qual é a turma dele? Está no versículo 5. A turma ou a ordem é a ordem de
que a turma, a ordem de Abias, é a 8ª turma, certo? Então, ou seja, no mês de Sivan, quando o anjo aparece para ele, lá na hora que a 8ª turma está trabalhando, e a turma está trabalhando na festa do Pentecostes. É interessante que, irmãos, João nasceria em junho ou julho, se o anjo tivesse aparecido para ele na Páscoa. Só que a turma de Abias não trabalha na Páscoa. A turma de Abias trabalha no Pentecostes. Então isso já desmonta o nascimento de João em junho. Não dá para cronologicamente você chegar em junho ou julho com o nascimento de João. Ele estava exercendo o sacerdócio segundo, diante de Deus, na ordem da sua turma. Versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no templo para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, fazendo o quê? A hora. Irmãos, ele está levando o incenso, que são as orações, e o povo está fora, há uma multidão, e isso prova que é uma das festas. E possivelmente a festa que, com certeza a festa que João está ministrando é a festa dos tabernáculos. Porque Zacarias, obrigado, irmã Rose. Zacarias está ministrando na festa do Pentecostes, não dos tabernáculos, na festa do Pentecostes. Por quê? Porque há uma multidão do lado de fora, e segundo os estudiosos, isso era comum. Agora, olha que interessante, irmãos, quando ele recebe o anjo aparece para ele, aí o versículo 11, 12, 13, 14 e até o 16, no 17 diz assim, falando sobre o filho: e irá diante dele no espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Irmãos, aqui está se falando de quem? Está se falando de João o Batista. O anjo está dizendo para ele vai ser nazireu. Só que o anjo está dizendo para Zacarias que João cumpre a última promessa e João cumpre a última profecia do Antigo Testamento. Você sabe qual é a última profecia ou a última promessa do Antigo Testamento? Você sabe qual é? Se você ler Malaquias 4, versículo 5 e versículo 6, a Bíblia vai dizer que Deus enviaria Elias, e Elias abriria o caminho para o Messias. Em Mateus capítulo 11, se eu não me engano, Jesus fala: se vocês querem acreditar, João, ele é o Elias que havia de vir. O próprio Jesus, ele confirma que João o Batista era o Elias que havia de vir. E é interessante, irmãos, porque quando Lucas registra esses fatos, Lucas vai registrar esse fato justamente na festa do Pentecostes, no 3º mês. Pode ir para o próximo, Gustavo, por favor. Nós falamos da multidão de gente que está fora do templo. Então você vê, esse povinho aí, de cabecinha vermelha aí, tem um monte de gente ali, para mim é que parece vermelho, não sei para você, né? Mas tem uma multidão de gente. Essa multidão de gente confirma justamente isso, que há uma multidão ali, e Zacarias, ele encontra Gabriel justamente dentro da festa do Pentecostes. Pode ir para o próximo. Agora, de 4 possíveis passos que nós podemos dar nesse entendimento, o primeiro passo é a concepção, quando o precursor foi concebido. Então, vai terminar o turno de Zacarias. O turno de Zacarias termina quando? Lá no 3º mês, que é o mês de Sivan. Ele vai para casa, segundo o que a Bíblia nos diz, e aí ele coabita com a esposa dele. E ali se concebe João. João é concebido no mês que é conhecido como o mês de Tamuz. Ali vem a gestação de João. E aí, irmãos, vem o Marco 2. Vai para o próximo. O Marco 2, que é esse momento que eu e você conhecemos de muito tempo,
que são os 6 meses. Esses 6 meses, irmãos, ele é maravilhoso no sentido de nos ajudar a entender por que 6 meses. Porque vai passar 6 meses e vai vir uma notícia para uma mulher chamada Miriam. A gente conhece ela como Maria, mas o nome hebraico dela é Miriam. A Maria, que tanto nós conhecemos como Maria, ela é chamada de Miriam. Versículo 24 do capítulo 1 de Lucas. Abra aí comigo, por favor. Versículo 24. E depois daqueles dias, ou seja, depois do momento em que ele chega em casa, depois dele passar pelo trabalho do turno dele, da ordem de Abias, a 8ª turma, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio, ou a minha vergonha entre os homens. E no 6º mês do quê? No 6º mês da gestação de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Miriam. O nome da virgem era Maria. Agora, irmãos, preste atenção. O anjo vai conversar com Maria, e o anjo vai dizer para Maria que o Espírito Santo vai fazer com que ela fique em gestação. E aí, olha que interessante, no versículo 36, o que o anjo diz para Maria? E eis que também Isabel, tua parenta, em outra tradução, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E o anjo é mentiroso, né? O anjo mente? O anjo pode mentir? Ele é enviado de Deus. O anjo vai falar para Maria o que ele sabe e o que é a verdade. E qual é a verdade? Este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Agora eu sei que você conhece o resto da história, então para a gente economizar tempo, pense comigo. Maria, você vai ver o resto do texto, e a Bíblia vai dizer que Maria vai até Isabel. Ela vai lá nas montanhas, né? E ela vai encontrar Isabel na casa dela. Quando Maria chega, aí o que Isabel sente? O bebê, João, ele mexe, e Isabel declara pelo Espírito Santo de Deus: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E aí Maria, ela faz aquela poesia bonita, e ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Irmãos, aí Maria diz ainda, porque Deus fez grandes coisas. Uma das grandes coisas que Deus fez e Deus faz, irmãos, é nos dar a possibilidade de construir essa história e andar conforme esse tempo. No 6º mês de Isabel, se torna então o 1º mês de Maria, e assim vai. Vai para o próximo, filho, por favor. Termina o mês de Tamuz. Opa, deixa eu voltar aqui. Você vai ver aí bem pequenininho, né? Está bem pequenininho embaixo, mas está lá, ó, Tamuz. Quando chega lá no mês, vira o ano, aí tem os 6, acho que é os 6 meses, deixa eu ver. Opa, o meu não está fixando aqui, espera aí, cheguei no mesmo, tá. O nascimento de João Batista, ele ocorre justamente no mês de Nisan, que é o mês da primavera, ou seja, na festa da Páscoa. Irmãos, isso é interessante, por quê? Porque, pode ir para o próximo, filho. Porque o judeu, ele tem um costume, até hoje, de na mesa do Seder da Páscoa, ele deixa um cálice de vinho parado lá. Porque há um pensamento, segundo os rabinos, os estudiosos, de que em algum momento, Elias, ou aquele que viria para anunciar o Messias, ele entra na casa, eles deixam a porta aberta da casa, e eles deixam lá na mesa um cálice de vinho, porque Elias viria, se assentaria numa das casas de Israel, e diria: eu sei onde está o Messias. E João o Batista, ele apontou, e ele falou:
Eis aí o Cordeiro de Deus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, ele estava dizendo para os apóstolos e para os discípulos que aqueles irmãos deveriam seguir a Jesus a partir daquele tempo. Então, o que é bonito de se entender? Que essa cronologia e essa história se casa perfeitamente. E aí, a gente vai continuar na linha do tempo com a quarta e última questão. Vai lá, filho, vira aí para mim, por favor. Mais um. É isso aí? Não, pode voltar. É isso, obrigado. Aí acaba o fim na linha do tempo. Se João nasce em Nisan, só pode, irmãos, 6 meses depois acontecer o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus acontece em que mês? Segundo o calendário religioso judaico, é o 7º mês, que é o mês de Tisrei, que é entre setembro e outubro do nosso calendário. Provavelmente, irmãos, Jesus nasceu entre setembro e outubro do nosso calendário. O mês de Tisrei, o mês de Elu, viu ali, 6º mês antes de Tisrei, o mês de Elu. O que acontece no mês de Elu, que eu falei muito aqui para os irmãos? No mês de Elu, vai acontecer no primeiro dia de Tisrei, o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Mas vai acontecer 30 dias de pedido de perdão, que é o Techuvá, de arrependimento, de contrição, 10 dias de temor, porque entra nos 10 dias de Tisrei, e aí no 10º dia de Tisrei acontece a festa de Yom Kippur, e no 15º dia de Tisrei acontece a festa dos tabernáculos. E o Evangelho de João vai dizer para nós que ele tabernaculou entre nós. Jesus, irmãos, provavelmente nasceu numa cabana mesmo, porque não havia lugar, não havia hospedagem. Cláudio, que era o imperador, convocou lá o comandante, o chefe em exercício daquele momento, convocou o censo, e para fazer um recenseamento naquela época, irmãos, quando as pessoas não têm gov.br, quando as pessoas não têm gov.br, como é que faz o recenseamento? O recenseamento é feito, então, vocês vêm para uma festa, porque todo homem não tem que se apresentar lá, e eles não acham lugar. Provavelmente Jesus nasceu numa cabana feita de palha, a manjedoura está ali, porque ele é o Cordeiro de Deus. Entende? Tudo isso foi feito, e foi feito cronologicamente. Vai para o próximo, filho. Cronologicamente, ajustado por Deus, para que eu e você pudéssemos entender. E aqui, talvez fique um panorama bem claro para você. Sivan e Tamuz, aí quando Isabel concebe, e na Páscoa ela tem o filho dela. Aí João o Batista nasce na Páscoa. Jesus vai nascer na festa dos tabernáculos, e a vida em gestação desses 2 homens muito importantes para o cristianismo, ela atravessa as 3 principais festas do Senhor para o povo judeu. Irmãos, é grandioso demais a gente entender isso. Talvez eu nem consiga ser tão didático quanto eu gostaria. Talvez você vai sair daqui com dúvida, e que se você sair com dúvida, irmãos, durante a semana, pastor, eu tive dúvida, eu vou te ajudar a esclarecer. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, na tua casa não vai ter árvore esse ano. Não é de Deus isso, meus irmãos. Amém ou não? Se é para ser povo de Deus, vamos ser povo de Deus. Se você quer comemorar o nascimento de Jesus, comemora em setembro e outubro. Para mim, irmãos, setembro e outubro é o que eu consigo estudar. Irmãos, há uns 20 anos eu estudo isso, e cheguei a essa conclusão. Agora, o que o paganismo traz para dentro da nossa casa, irmão, a gente não quer trazer o que o povo judeu tem. A gente não quer. Mas trazer o que o povo pagão dá para a gente quer. Em nome de Jesus, irmãos, vamos ser povo de Deus. Se for para ser filho de Deus, vamos ser filho de Deus. Talvez 10, 15, 20, 30 pessoas vão sair da igreja. Eu não sei, né? Porque hoje em dia é assim. Quando a pessoa não ouve o que ela gosta, ela vai procurar em outro lugar. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Se você quer ficar com a palavra de Deus, fique com a gente, porque aqui você vai ter palavra de Deus.
Ao menos, irmãos, esse é o ensinamento que a gente vê na Santa Palavra do Senhor. Pode ir para o último, Gu, por favor, filho. E aí nós chegamos na última parte. E o verbo tabernaculou entre nós. Irmãos, hoje, Jesus, ele quer, de uma forma muito especial, que eu e você, Deus quer que nós entendamos que existe uma probabilidade muito grande, de Jesus ter nascido realmente na festa dos tabernáculos, ou durante a festa dos tabernáculos. Que dia? Nós não sabemos. Foi no 15º dia, quando a festa começou, foi depois. Isso não é importante. O mais importante é Jesus nascer no seu coração. O mais importante é Ele habitar no seu coração, é Ele dar a vida eterna a você, transformar você. E meu irmão, eu quero dizer a você aqui com muita ousadia, talvez, irmãos, a igreja poderia estar cheia de gente, se a igreja entendesse, hoje o pastor vai continuar falando de festa, de povo judeu, eu não quero saber dessas coisas, aí não vem para a igreja. Mas se tivesse festa, se tivesse luz piscando, e não sei o que rodando, e fica tudo escuro, e a tua carne é abastecida. Nós, irmãos, estamos aqui num culto racional, é a tua razão, é o teu entendimento, Deus tem que falar o teu entendimento. Deus tem que dar luz para o teu coração, para a tua mente, para que haja fogo, para que haja calor no teu coração. Como que a tua família vai entregar a vida a Cristo, se ela está vivendo, irmãos, todo tipo de coisa que é contrária à vontade de Deus? E quando você tem a oportunidade de aprender, vou procurar outra coisa que satisfaça a minha vida e o meu coração. Não vos conformeis com esse mundo, não vos amoldeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. E é o teu entendimento que Deus quer transformar, irmão. É o teu entendimento, é a tua vida. E, irmãos, eu estou aqui com muita ousadia falando para você que não vai ter árvore de Natal, mas quem manda na sua casa é você, não sou eu não. Na igreja não tem. Na igreja não tem. Porque nós temos critério. Mas na sua casa você pode fazer o que você quiser, o que você bem entender. Só que faça sabendo a verdade. Isso não vem de Deus. E Deus não deseja isso. Deus quer que você comemore a presença dEle na sua vida e no seu coração de outra forma. Não é desse jeito. O significado profético da festa dos tabernáculos, ela celebra Cristo, ou Deus habitando no meio do seu povo. Irmãos, como é gostoso. Começamos o culto cantando, parabéns, Começamos o culto de um jeito diferente hoje, o ministério de louvor cantando e eu louvando, e depois os irmãos chegando, e aí engrossou um pouco mais, os irmãos cantaram com mais força, com mais ânimo, com mais vigor, e aí o meu coração foi se alegrando vendo os irmãos chegando, A igreja estava um pouco vazia, chegando os irmãos. Irmãos, é isso, nós estamos aqui para celebrar a presença de Deus entre nós. Estamos aqui para celebrar porque Deus está em nós. E é com o Senhor que nós vamos caminhar para o resto da nossa vida. Meu irmão, amanhã, se Deus permitir, eu vou pregar uma mensagem lá no seminário e eu vou falar sobre a questão da igreja de Tiatira. Uma igreja no Apocalipse que suportou muita coisa ruim. Só que tem muito crente, tem muita igreja que está abrindo mão da verdadeira doutrina, do verdadeiro ensinamento, para abrir brechas para algumas coisas. E, irmãos, abrir brecha para alguma coisa significa estar passível ao juízo de Deus. Para o crente também. Tem 3 tipos de juízo de Deus lá no capítulo 2, a partir do verso 18 até o verso 29, para você entender lá na igreja de Tiatira. Deus dá tempo, Deus dá chance de arrependimento. E se não acontecer nesses 2 momentos, vai acontecer um terceiro, que é inevitável. O julgamento de Deus vai vir. Porque, irmãos, para aquele ao qual Deus fala ao coração, e a pessoa não abre o coração e não atende, não se arrepende, o horror, o destino eterno horrível é o caminho que a pessoa vai. Então não pense você que você é crente, que você é cristão e que você também não precisa rever alguns conceitos da sua vida e talvez mudar a sua vida. O Verbo se fez carne
e Ele habitou entre nós. Então, literalmente, Deus montou o seu tabernáculo entre nós. Cristo já existia. Ele não passou a existir quando Ele tabernaculou, porque Ele já existia, Ele é eterno, diferente de mim e de você. Em 1975, eu tive que nascer. Em 4 de junho, eu vim para o mundo. Eu vim ao mundo, 4 de junho. Jesus, irmão, já Ele é eterno. A única questão é que Ele se fez carne. E Ele tabernaculou entre nós. Curva a sua cabeça, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor Deus, diante da Sua palavra. Uma palavra que é eterna, uma palavra que tem, ó Deus, conceitos e preceitos eternos. Muitas vezes os conceitos e preceitos da Sua palavra são questões, ó Deus, que nós não conseguimos compreender totalmente. E muitas vezes, Senhor Deus, mesmo compreendendo, talvez não aceitemos. Mas eu quero pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, perdoe cada um de nós, Senhor, em tudo aquilo que já fizemos de errado, principalmente, Senhor Deus, no estabelecimento de comemorações e de festas pagãs, as quais o Senhor não promoveu, não está no Teu coração, não estava no Teu coração. O Senhor não deseja isso, Pai, para nós. Muitas questões nós precisamos rever e nos ajuda, Senhor Deus, paulatinamente a rever no nosso coração e na nossa vida e entender, Senhor Deus, que a Sua palavra é verdade, ela é suprema e que ela deve ser vivida de acordo com aquilo que o Senhor deseja e não que nós desejamos. Não são os nossos conceitos, não são os nossos pensamentos, porque os Seus pensamentos, ó Deus, são superiores aos nossos. O Senhor foi quem instituiu, Senhor Deus, as festas. E num momento maravilhoso, o Senhor deixou registrado na Sua palavra de que essas festas cumpririam o serviço, o ofício, elas falariam, elas anunciariam o Teu Filho Jesus e toda a obra do Teu Filho Jesus. Agradecemos, meu Pai, porque desde o ano passado, nós estamos enxergando Jesus em cada uma das festas. Obrigado, ó Deus, porque o Teu Filho é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele é aquele pão, o pão verdadeiro que desceu do céu para nos dar vida. Ele é a palavra, Senhor Deus, a qual nós acolhemos no nosso coração. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque Jesus, através de Jesus, nós também, ó Deus, atingidos pela Tua palavra, olhamos para a nossa vida e nós podemos nos colocar em sujeição diante do Senhor e pedir perdão a Ti, confessando os nossos pecados, confessando os nossos erros, abandonando práticas pecaminosas. E, ó Deus, assim como o povo de Israel teve essa experiência, nós temos essa experiência. Como diz a Sua palavra, se nós confessarmos os nossos pecados, aquele que demonstra uma verdadeira mudança de vida e de arrependimento, o Senhor é fiel e justo, e o Senhor perdoa os nossos pecados. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque houve o dia do perdão para cada um de nós. Agradeço a Ti, meu Deus, porque em 1987, o Senhor marcou aquele dia 17 de abril, como o dia do meu perdão, o dia em que eternamente o Senhor me perdoou, Pai. Ó Deus, ajuda Teus filhos e Tuas filhas aqui a recorrer à lembrança do dia do perdão de cada um, Pai. Talvez não lembre a data, mas saiba que é perdoado eternamente pelo Senhor. E que cada um de nós vivamos como verdadeiramente, eternamente perdoados nós somos. E nós nos alegremos, Senhor Deus. Como a festa dos tabernáculos nos diz, nos mostra, a festa da alegria, o dia da nossa alegria. Pai, que dia glorioso, o dia que o Senhor veio habitar no meu coração. Que dia, Senhor, que bênção, que maravilha, Pai, poder entender que nada na Sua palavra tem ligação, Senhor Deus, com esse mundanismo, com essas questões, ó Deus, que o mundo todo vive. Pai, nós somos um povo separado e o Senhor separou também um tempo diferente para que o Teu povo Te adore em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir isso e a viver, Senhor Deus, essa realidade.
Pai, enche a nossa mente e o nosso coração com teu conhecimento. Não faça, Senhor Deus, com que nós nos arrepiemos somente, ó Deus, saiamos daqui com sentimento à flor da pele, mas que nós saiamos daqui com o coração aberto, Pai, com entendimento de que o Senhor, ó Deus, tem feito grandes coisas na sua palavra, para que nossa vida seja alicerçada na sua palavra e não no conhecimento deste mundo. Pai, eu peço, aquilo que, ó Deus, talvez não foi tão elucidativo assim para o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito, torna isso durante a semana elucidativo. Se alguém tiver dúvida, Pai, que me procure, e que o teu filho e a tua filha cresça, acima de tudo, cresça e amadureça na vida cristã, de conformidade à sua santa, bendita e poderosa vontade. Pai, eu peço a tua misericórdia sobre a nossa semana, peço que o Senhor nos dê uma semana de bênção, de paz, de proteção, pedindo, Senhor Deus, a sua bênção sobre todos os irmãos, ó Deus, aqui de nossa igreja que têm trabalhado na obra do Senhor, têm ido a Mogi das Cruzes, nós que estamos indo para Itapetininga, obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado, obrigado pela igreja que vai junto conosco, porque ora, porque irmãos se preocupam, ó Deus, querendo saber se estamos bem, se chegamos, se voltamos, e eu peço a ti, meu Pai, em nome de Jesus, continua abençoando o teu povo, dando, Senhor Deus, condição financeira para o teu povo, Senhor Deus, contribuir com a tua obra, fazer, Senhor Deus, essa obra aqui em São Paulo se expandir, crescer, para que Cristo seja conhecido e o reino de Cristo seja propagado em todos os lugares, Pai. Eu peço assim a sua bênção sobre nós, e eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.